mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Graça e paz, queridos pastores, apóstolos, missionários e líderes da Igreja Batista do Caminho, da Aliança Batista do Caminho. Meus queridos, hoje nós iniciamos um trabalho de pequenas mensagens de incentivo, de apoio, de alento para os nossos missionários no campo, para os pastores da igreja que estão também no campo, para a liderança em si, porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e afastados. Então eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre a solidão no serviço de Deus. O texto que eu vou usar está em 2 Timóteo, no capítulo 4. Eu vou ler só do verso 9 até o verso 11, mas os irmãos podem ir até o final, até o verso 22, tá? Eu vou falar até o 22. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amante do presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Título para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Queridos, Billy Graham certa vez disse que há mais gente sofrendo de solidão do que qualquer outro problema. Há duas espécies de solidão. A primeira pode se chamar isolamento espacial, porque pode ser representado por um jovem que sai da sua casa, deixa os seus entes queridos e vai cumprir com o seu serviço ou seus deveres militares. Eu tive uma experiência de estar por 2 anos atuando como capelão evangélico na Academia de Força Aérea de Pirassununga. E lá eu aprendi muita coisa. Embora cuidasse dos cadetes evangélicos, eu era auxiliar do capelão. E eu pude aprender muita coisa, em especial a saudade que eles sentem de seu lar. Nós tínhamos jovens, e temos ainda, jovens lá, que vêm de todo lugar do nosso país. Eles permanecem por um longo período longe da sua casa, podendo retornar somente uma vez por ano. E isso fazia com que eles sentissem muita falta dos seus familiares. E uma das coisas que mais eles conversavam comigo era justamente contando da sua história, falando da sua mãe, de seu pai, e às vezes choravam até de saudades. Nós sabemos que ficar longe de casa é uma das dificuldades que mais dói em nosso coração, ainda mais isolados e distantes de nossos familiares, quando ficamos sabendo de alguma notícia que eles adoeceram ou alguma coisa aconteceu com eles. A segunda é representada por estarmos num lugar estranho a nós e nos sentimos com dificuldade para encontrar alguém com quem possamos abrir o nosso coração. A passagem que eu li há pouco, ela se refere a uma colocação do apóstolo Paulo, que o teólogo John Stott a coloca como Getsêmani de Paulo. Ele estava na prisão pela segunda vez, o martírio o esperava. Alexandre o latoeiro, que se havia oposto ao seu ministério, ele continuava a instigá-lo e falar mal dele por fora. Seus cooperadores o haviam abandonado quando ele mais precisava.
Paulo, todavia, confiava na mesma ação de Deus que estivera ao seu lado nas horas de provação, nas horas mais difíceis. Que o Senhor continuaria a libertá-lo da ação do maligno. Em toda a sua experiência de provas e tribulação, Paulo estivera sozinho e sempre contou com o apoio e com a ajuda do Senhor para livrá-lo. Os 3 pedidos que ele fizera a Timóteo revelam sua necessidade para combater a solidão no serviço de Deus. A primeira delas seria provisão humana. Ele fala: procura vir ter comigo depressa. Olha, é uma colocação que nós ouvimos do grande apóstolo Paulo. Venha me ver rápido. E aí ele diz que Demas o havia abandonado, preferindo o mundo. Vocês veem que decepção, um companheiro de evangelismo, um companheiro de ministério, de repente abandona tudo e vai para o mundo. Trófimo estava doente, Erasto permaneceu em Corinto. Os outros que estiveram envolvidos com ele, com o ministério de Paulo, estavam longe. Crescente estava na Galácia, Tíquico em Éfeso, Tito na Galácia, não, Crescente estava também na Galácia, ambos. Carpo em Troade. A amizade humana é uma das provisões de Deus para a pessoa solitária, queridos. Então, lembre-se, quando nós estivermos só, uma das coisas que mais nos alenta é podermos conversar com alguém que compreende o nosso trabalho, compreende o nosso ministério, que está a nos ouvir e nos atender. O segundo pedido que ele faz é de provisão material. Paulo pediu a Timóteo que trouxesse a capa que havia deixado em Troade. Assim como ele precisava de companheirismo e de seus amigos, também precisava de roupas para a sobrevivência. O desconforto físico intensifica a solidão. Portanto, nós vemos aí que a solidão ele dividiu em 3 áreas. Né? A primeira, a solidão de pessoas, estar sozinho lá. A segunda, a solidão de sentir frio à noite, e ele sabia que ele tinha a capa dele ou tinha roupas, então ele pede para o seu discípulo Timóteo que venha auxiliá-lo nesse sentido. O último pedido de Paulo, ele especifica livros e pergaminhos. Não é suficiente nós cuidarmos das necessidades físicas e sociais. É necessário também fazermos provisão para o intelecto e espírito. Os livros haveriam de ocupar a sua mente e os pergaminhos alimentar a sua alma. Eu já ouvi relatos de pastores que passaram por crises tão grandes e se sentiram tão sós que eles não conseguiam orar. Eles me disseram assim, foram mais de um, infelizmente, né? Mas disseram que eu não conseguia, eu ajoelhava e parecia que eu não tinha voz para falar com Deus. Queridos, não pensem que a solidão não debilita a gente, mas glória a Deus. O Senhor sabe de nossas necessidades antes mesmo de nós chegarmos a falar. E o Espírito Santo, ele está conosco em nossas ações. E ele se apresenta ao Pai com gemidos inexprimíveis para mostrar o que nós estamos sentindo. O novo nascimento, a consagração, o envio ao campo missionário, ao campo de trabalho, não nos privam das prerrogativas humanas. Saudades dos familiares, dos amigos, necessidades de alguns bens materiais, palavras de conforto nos momentos de angústia e de provação. Embora Timóteo estivesse disposto a ajudar Paulo, como que ele supriria toda essa necessidade? Então Paulo orou para que a presença de Deus e o seu poder fossem a sua bendita provisão. O Senhor seja com o teu espírito, a graça convosco. Está lá no verso 22. Eu creio, queridos, que nesses momentos difíceis, vocês podem nos acessar
Às vezes você precisa falar, você precisa escrever. E o nosso querido e amado apóstolo José Maria, ele tem tanta tarefa, tanto trabalho para fazer, né? Então estamos aqui para auxiliá-lo também. E nesse sentido eu vou até me franquear aos irmãos. Se você tiver dúvidas, quiser abrir o seu coração de alguma forma, escreva para mim. O nosso contato está no grupo e você pode nos acessar, mande mensagens. Eu normalmente não respondo na hora e nem atendo chamados por conta de estar no consultório, mas assim que eu receber as mensagens eu responderei com áudio, com toda certeza estarei orando por você. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça o seu ministério e te dê a vitória em nome de Jesus.